E ó, esse é o dono do vídeo lá, né? Já está se despertando aí para o vídeo. Bastante gente fez vídeo, está se colocando, se mostrando, tendo mais encorajamento. O Fernando falou bonito, Fernando, parabéns. Falou com a alma, falou com o coração. Muito legal mesmo. Marina também está aí. Boa noite, Marina. A Fábia, a Noêmia. Então, sejam muito bem-vindos, né? 19h15, o povo vai chegando na medida aí que vai dando, né? Então, eu acredito que talvez, né, a questão da aula ser um pouquinho mais espiritualizada, digamos assim, isso está intrínseco em mim, né? E eu acredito por vocês estarem na minha ressonância, vocês não são diferentes de mim. Senão vocês não estariam aqui. E hoje eu ainda construindo ali desde de manhã, assim, muito conectada com vocês, até por conta da quinta-feira acabou sendo consagrada essa aula e tudo mais, né? Eu, eu, eu dizia a mim mesma, hoje eu vou ter que falar para eles que eu sou muito espiritual, né? Porque o que me sustentou, e eu acredito muito assim, que a vida de vocês também teve um direcionamento para chegar até aqui, neste momento, porque vocês têm também um viés espiritual muito grande. Porque só existe uma coisa que realmente nos coloca de pé depois que a gente cai. E quantas vezes a gente já caiu? E eu ainda me recordava num atendimento, né? Eu dizia para uma determinada pessoa: quantas vezes você teve que morrer e renascer numa mesma vida? Quantas vezes a gente teve que sentir uma dor tão dilacerante que a gente teve que realmente, para poder caminhar, nos refazermos, se construir um pouquinho mais forte, numa outra versão, para poder seguir a jornada. Então, eu acredito assim que não tem a ver com crença religiosa, porque cada um tem a sua, cada um tem o seu sagrado, cada um tem esse viés, ele é intransferível, é algo assim que eu tenho um zelo e um cuidado assim que vocês não imaginam. Porque o sagrado de uma pessoa é tudo que uma pessoa tem. O sagrado de uma pessoa é algo tão essencial ao ser humano, no meu ponto de vista, é claro, porque é aquilo que transborda quanto mais a pessoa se sente perdida, quando mais algo muito sério acontece. É ali que ela vai se abastecer de algo. E muitas vezes esse abastecimento, ele vem de coisas lá da nossa infância, ou não, né? Porque às vezes a gente não sabe nem da onde que vem. E eu tenho muitas, como muitos de vocês aqui, eu tenho muitas vivências espirituais e já tive muitas vivências espirituais. E eu busco muito essas pessoas que são espirituais. E eu tive uma grata satisfação de conhecer, fui conhecer, na verdade, né? Um médium que é muito famoso aqui em Santa Catarina, e todo mundo falava dele, eu falei, eu vou lá conhecê-lo, né? E lá é uma espécie de um instituto filantrópico, né, que ele atende as pessoas lá, e lá tem todo um cronograma de atendimento, de passar por macas, e, enfim, tem todo um protocolo. E nós chegamos lá em excursão 5 horas da manhã, e eu fui ser atendida ao anoitecer, assim. Ele atende em torno de 150, 200 pessoas por dia. E, e o que que acontece? Ali, um viés assim muito católico até, na verdade eu achei muito universalista, mas mais católico. Então, eles cantavam muito aquela música do Padre Zezinho, aquele hino do Padre Zezinho da família. Então, tinha toda uma composição desses hinos, assim, né, que são muito de infância mesmo, e um piano que tocava ali, que tocou o dia inteirinho, assim, aquele piano. E ali eu fiz curas tão profundas em mim ouvindo, porque o meu processo de vida ele foi tão, né, como o de vocês, também tão extenuante,
E lá, ouvindo aquelas músicas, eu me recordava que na minha infância, a minha mãe colocava aqueles discos, né, naquela época dos discos, né, do Padre Zezinho e tocava. E quando que eu imaginaria, né, porque daí eu só fui saber disso quando eu fui lá, e que daí eu fiquei o dia inteiro ouvindo aquilo, que aquilo teria tido sustentação em muitos pontos da minha vida. Então, assim, são coisas assim que são tão incríveis, do quanto que pessoas aleatórias a nós, ou dentro de instituição ou não, ou um vô ou uma avó, com uma oração ou com um hino, ou simplesmente, né, por ser uma pessoa realmente bondosa, que traz essa coisa da compaixão, do servir, o quanto que isso nos sustentou. E por mais que a gente diga, nossa, isso não aconteceu comigo, mas se a gente for fazer um exame de consciência, essa espiritualidade que a gente desabrocha hoje, ela não veio do nada. Nós fomos realmente sustentados e eu não me lembrava, isso tinha sido apagado da minha memória. Eu só fui me lembrar que isso tinha acontecido quando eu estava lá ao som do piano. E nesse som do piano, em algum momento eu entro num momento lá de meditação muito profunda, vem na minha mente a minha mãe biológica, o meu pai biológico, e eu dentro de uma cena. E eu faço uma outra descoberta, gente. Óbvio, não, vocês já sabem da minha história. Eu não conheço meu pai biológico, né? E não convivi com a minha mãe biológica. Mas se instalou no salão, naquele som de piano, uma cena. Uma cena onde eu dançava, uma espécie de uma valsa, alguma coisa assim, com o meu pai biológico dentro de uma festa de 15 anos, talvez. E a minha mãe biológica estava lá, e aí, quando eu vejo aquela cena e quando eu vou olhando para aquilo e resgatando e sentindo, eu falei, mas aonde que estava isso na minha alma? E aí eu comecei a refletir que nós temos sonhos de nossa alma que a gente não sabia que tinha. Olha só que como que nós somos seres complexos, gente. Então, naquela minha adolescência e tal, provavelmente a minha alma ela sonhava com uma vida, né, com algo normal que fosse de paz, de uma festa e tudo mais, e de repente aquilo se concretiza lá, um pedacinho da minha alma vai para lá e vive aquele momento que não aconteceu nessa fisicalidade, mas que talvez em outra dimensão, talvez nos mundos paralelos, talvez nessa dimensão grande da alma, por que não? E eu saio de lá, né? eh, Estar com o médio foi só um detalhe, porque eu saí curada pelo dia. Olha só que interessante, né? Quando eu vi o médium, é realmente uma pessoa muito especial, né? Enfim, tem a missão dele. E ele não me trouxe nada, a única coisa que ele falou: olha, Cláudio, o seu mentor espiritual esteve aqui ontem, ele pediu para mim te dar essa pedra. É uma pedra que eu tenho aqui no meu consultório. Uma pedra que diz que veio lá do Himalaia, toda especial e tal. Mas o que importa realmente foi a cura do dia. Então, às vezes, nós somos encaminhados para vivermos, para termos vivências que vão mexer profundamente com a nossa alma. E a gente nem tem noção que isso vai acontecer. E quantas possibilidades que a nossa alma tem de viver aquilo que não pode ser vivido, e de encerrar ciclos, e de fazer aceitação, e de se render à própria história. Então, hoje, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai estar olhando um pouquinho, talvez, para a nossa criança também, né? Para os sonhos dessa criança, para aquilo que a gente nem lembra, mas que pode vir à tona a qualquer momento. Então, Joane, vamos pôr aí nosso primeiro slide. A gente vai fazer um pequeno centramento para a gente iniciar aí a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Sintam-se acolhidos, amados, né? Porque quando a gente constrói essa egrégora de pessoas que realmente buscam esse florescer do autoconhecimento, a gente pode ir realmente para o que Jesus falou, né? Quando duas pessoas se reúnem em nome de um amor maior, lá eu estou. Porque o que a gente faz aqui, a gente está, não tenham dúvidas, que a gente está alimentando algo muito maior.
E isso é impressionante, o quanto que aquilo que a gente constrói aqui alcança bolsões de pensamentos que alimentam a paz na Terra, gente. Isso não é brincadeira. Quando eu estou num processo de raiva, preocupação, reclamação e me sentindo muito mesmo, e são coisas que acontecem, se eu permaneço muito nesse espaço, que é uma frequência ressonante, eu estou alimentando a guerra, eu estou alimentando a violência. Então, quando nós expandimos consciência, nós vamos nos tornando muito mais aptos a realmente nos olhar e o tempo todo estar realmente olhando para o que está chegando à nossa mente, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou alimentando. Porque eu não sou só mais um número no planeta Terra, eu não sou só mais. Não. Eu faço parte daquela ressonância que eu orbito. Então, se eu consigo já, né? Claro, normal, oscilamos, sentimos raiva, caímos, levantamos, xingamos, e tal, mas é algo que dá e passa. Se eu permaneço nessa frequência, alimento a violência na Terra. E aí é tão interessante, sabe por quê? Sabe aquelas notícias que chegam para a gente do nada, notícias ruins, às vezes você está passando pela sala, às vezes você liga um rádio, aquilo tem a ver com a ressonância que a gente está. Até as notícias que nos chegam têm a ver com a ressonância que a gente orbita. E olha o que é ser um ser humano expandido na Terra. Então, quantas responsabilidades que nós teremos ao ouvir, ao falar, ao ver, ao sentir, né? Então, às vezes, como eu estou sempre nesse meio estudando, me retroalimentando, né? Às vezes né, eu falo, nossa, eu só queria realmente, né, eh, ser humana, porque esse ser humano, a gente tem uma falsa interpretação, porque tem a ver com a nossa moldagem de ego, né? E isso, querendo ou não, tem uma influência muito grande em tudo que a gente externa dentro de nós. Então, as pessoas que nós encontramos, nada é o acaso. As notícias que chegam para a gente abre uma página, está vindo aquilo tem a ver com a nossa ressonância. E essa ressonância, ela denuncia quem somos nós. Olha só, o nosso entorno está o tempo todo denunciando quem nós somos. Então, é assim que a gente vai permeando aí um autoconhecimento mais profundo, né? Então, o título de hoje, né? Liberando o caminho, honrar a origem e seguir com leveza. Então, a gente vai fazer um pequeno centramento só para a gente deixar realmente essa energia se instalar, né? Então, coluninha reta, todos nós, pezinho bem fincados no chão. Quem tiver a possibilidade de estar descalço, melhor, né? Está sendo muito recomendado que nós andemos descalço, de meinha, alguma coisa assim, para poder fazer realmente descarregar, né, esse dia. A borracha, os chinelinhos de borracha, eles realmente bloqueiam, né, a energia ali. E a gente com o pezinho no chão, a gente consegue descarregar, porque por baixo desse solo acimentado, né, existe uma energia aí na Terra. Então, respirando bem fundo, nós vamos trazer esse sentir para o nosso corpo, essa respiração que a gente sente o nosso abdômen, né, expandir, respirando bem fundo pelo nariz, soltando pela boca. Eu sempre visualizo a mesma luz em todos nós, uma luz dourada. É essa luz que traz o nosso equilíbrio depois de um dia, uma semana aí quase fechando. Então, a nossa mente, um turbilhão de tantas informações. E essa luz, ela vem exatamente para nos circundar,
equilibrar os nossos chakras, fazer com que realmente a nossa respiração se torne bem profunda, porque na correria a gente respira de uma maneira, né, bem errada, porque estamos aí armados na guerra. É assim que a nossa mente interpreta a nossa correria. Então, esse é o momento que a gente realmente deixa ser lavado por essa luz. E vamos nos equilibrando, tomando também a força da terra. Vamos deixando o nosso pulsar mais tranquilo, nosso coração batendo mais tranquilo, os nossos nervos e músculos relaxando. Sim, essa luz ela vai se despedindo. Sempre faço uma menção anjo da guarda de cada um. E também Arcanjo Miguel aí que sempre está fazendo, né, a proteção de todos os meus trabalhos. Então, estamos num lugar seguro, com sentimentos nobres, pensamentos elevados. E é assim que a gente vai começar essa jornada. Então, respirando bem fundo, podemos retornar. Então, eu coloquei ali, né, um caminho de árvores, né? Existem muitas conexões, hoje a gente vai fazer muitas conexões diferentes durante a aula, mas a árvore sempre vem com um sentido muito mágico, assim, porque já foi realmente comprovado cientificamente, né, que elas se comunicam embaixo da terra, elas têm sinapses reais embaixo da terra, onde árvores da mesma espécie se comunicam. E dentro de uma grande floresta, né, se uma árvore está doente, a outra da mesma espécie vai cuidar dessa que está doente. Então existe algo muito grandioso nisso. E um exemplo muito claro, né, do que é essa raiz profunda que dá, né, essas árvores e qual é o nosso caminho diante disso. Qual é o nosso caminho percorrendo toda a nossa essa primeira imagem, né, que vem do útero da mamãe, depois da primeira infância, da segunda infância, da pré-adolescência, do adolescente, quantas versões nossas até agora? E quantas versões que a gente deixou ao longo do caminho e que precisam ser resgatadas? Porque quando nós falamos em missão de alma, o que eu vim fazer aqui, cada versão teve que passar por um pedacinho de toda essa história para poder chegar até aqui e sermos quem somos. Então, por isso que é tão importante, né, nesse viés sistêmico, nós unificarmos tudo aquilo que a gente foi. Desde bebezinho, entender a nossa história, saber como é que foi isso, quem são esses pais, quem são esses ancestrais. Porque é uma riqueza muito grande a gente compreender que a força deles nos trouxe aqui neste momento. E que essa missão de alma tem muito a ver conosco, mas muito a ver com eles. Porque é nessa missão de alma que nós vamos transbordar o que muitos dos nossos ancestrais quiseram para si e não tiveram oportunidade. Não tiveram oportunidade de um relacionamento saudável, de uma prosperidade real, da abundância, da alegria, da felicidade. Ainda essa semana eu atendia uma pessoa que está com um problema bem sério de relacionamento, e ela me falava, felicidade, Cláudia, mas felicidade existe, né? Mas eu achava que eu era feliz, ela dizia, né? Quase 30 anos dentro de um casamento, mas eu achava que era feliz. E de repente acontece, né? X, Y, Z, e agora me sinto perdida. E
E o que que é felicidade? Eu falei: "Olha, a felicidade, eu não posso te dizer muito o que que é a felicidade, porque é algo que oscila muito, mas paz, para mim felicidade é ter paz". "Cláudia, mas eu achava que eu estava em paz, mas e eu vivia num mundo de mentira". Mas e que paz era essa que estava no mundo de mentira, aonde você estava dentro de um relacionamento que não, né, que não era legal. E agora, Cláudia, o que que é sentir paz? Será que eu vou conseguir sentir paz na minha vida? Será que ainda dá tempo de ser feliz? Ainda dá tempo de me reconstruir? Uma pessoa de 47 anos. Então, assim, as pessoas, quando eu falo no despertar, as pessoas elas estão chegando assim, né? Vindo de algo que estavam adormecidas e de repente a pessoa acorda e agora? Para onde vou? O que que eu faço? Quem sou eu no processo da vida? Quem sou eu? Então, é interessante da gente fazer essas avaliações, né. Pode mudar, Joane, por favor. Hoje o chamado veio bem foi muito interessante hoje, né, porque o chamado, como eu falei para vocês, veio da minha oração matinal e veio aí uma história que todos vocês conhecem, né, e diz assim: "O chamado das águas profundas. Na margem tranquila do mar, um homem fala, e muitos escutam. Mas seu olhar se volta ao cotidiano, onde barcos repousam e redes estão secas. Ele se aproxima de um pescador cansado que conhece os ritmos da maré e do fracasso. Mesmo assim, ele aceita um convite e vai fundo tentar de novo. Pode mudar, Joane. Aí ele diz assim: com leve desconfiança, mas movido por algo maior, né, o pescador lança a rede e de repente o vazio se enche. Então eu acredito que vocês já perceberam de quem que eu estou falando, né? Eu estou falando do versículo, né, onde Pedro, bem naquela passagem aonde ele está ali descrente, né, de redes vazias, e, e é quando ele, muito descrente, Jesus chega e fala para ele ir a determinado lugar e de novo, lançar a rede, porque essa rede ela viria cheia. E ele no processo, ele não acredita no processo, não faz muito sentido aquilo para ele, mas ele obedece. A internet caiu. O que que aconteceu com a internet? Caiu e voltou. Caiu e voltou. E aí, o que que acontece, né? Quando a rede volta cheia, há ali mudança, movimento, abundância. E o pescador fica desconcertado. E naquele instante o pescador compreende que pertencia ao mar, mas que agora pertence a uma jornada. Deixa o barco, deixa as redes e segue o chamado. O homem, né, esse homem com letra maiúscula, o Cristo, o acolhe com calma e propósito e diz: você nasceu para algo além. Há vidas a tocar e caminhos a trilhar. Então hoje me veio esse versículo, né? Algo que realmente me tocou muito assim.
que veio numa mensagem, porque eu comecei a assemelhar com as nossas buscas. Quantas vezes a gente jogou essa rede no mar e ela voltou vazia? Quantas frustrações a gente já carregou ao longo da vida? E eu comecei a refletir, né, sobre a minha história, e eu quero que vocês também reflitam sobre a história de vocês nesse sentido. E principalmente, o que que fez a gente de novo jogar a rede? E de novo, e de novo, e de novo. Porque se nós chegamos até aqui, é porque nós não desistimos de nós mesmos. E quando a gente joga, né, e quando volta vazio, e nós nos perguntamos, mas por quê? Mas por que ainda não voltou cheia? Mas por que eu ainda não atingi aquele objetivo que eu quero tanto? Mas por que que eu não fluo? Por que que nada acontece? Por que que mais um relacionamento frustrado? E a rede novamente vazia. E quando a gente vai se permitindo olhar com mais profundidade dentro de nós vamos percebendo que, ao longo da jornada, o tempo do divino não é o nosso tempo. São tempos completamente diferentes. E tempos que não tem nada a ver com idade, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui na materialidade. Porque nós fomos moldados na dor, em traumas muito grandes, assim como os nossos pais e ancestrais. Nós somos pessoas muito especiais, porque nós depositamos a nossa rede no mar, nós não desistimos em nenhum momento dessa rede, nós ficamos, talvez, em algum momento, mais tempo com a rede dentro do barco, mas a gente foi e novamente a gente jogou essa rede, né. E aí a gente joga essa rede, daí de repente vem lá, né, uma meia dúzia de peixinhos lá, mas por que ainda não transborda? Por que que tá pingando isso ainda? O que que tá faltando eu aprender? E quantas vezes eu ouço e eu vejo aqui no meu consultório: "Poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu tenho feito tanto, e por que que ainda não aconteceu?". E quantas vezes eu me fiz essa pergunta também. E aí eu comecei a aprender e a refletir sobre um outro versículo, né, que é: "Buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado". E eu não entendia o que significava esse versículo. E eu fazia, fazia, fazia. E depois que a minha maturidade, com tanto estudo, com tanto um laboratório infinito dentro de mim, dentro dessa espiritualidade, o que que é o reino dos céus? É o nosso coração, gente. O reino dos céus ele está aqui dentro. Então, quando se fala procurar o reino dos céus, é procurar quem és tu, quem somos nós no processo da vida. Quem somos nós quando ninguém está olhando, como a gente falou na aula passada? Quem somos nós quando temos um sentimento por alguém? Quem somos nós quando alguém pisa, bem pisado mesmo, no nosso calo? Quem somos nós? E aí, quando a gente começa a se auscultar, não, mas espera aí, né? É, esse é o processo, então? Viver um dia de cada vez com aquilo que temos? Porque o segredo é ser abundante com aquilo que temos. Porque a abundância é um estado de presença. Quantas vezes a gente lê no livro? A abundância é um estado de presença. E aí eu transbordo aquilo que eu sou. Então,
a abundância não é o que está fora, é o que está dentro de mim. Porque eu já sou o milagre da vida. Eu já sou o milagre. Eu estou trazendo uma hélice de DNA que é único, que é só meu. E aí, dia após dia, décadas após décadas, nós vamos jogando e lançando ao mar e começa a frutificar. Porque eu começo a entender quem eu sou nesse processo. Quem eu sou? Quem é o outro que chega? Mas quem eu sou em relação ao outro? E aí, pasmem, a ansiedade acaba. Porque se eu conseguir viver em estado de presença um dia de cada vez, tudo que eu preciso vai chegar a mim com facilidade, alegria e glória. Os clientes vão chegar a mim, aqueles que precisam do conteúdo que eu tenho que passar. Aquela pessoa que está ali, que também está no processo de cura, também vai ser a pessoa que vai se unificar a mim e formaremos um casal, e esse casal vai ser um casal que vai prosperar. Então, a gente vê que esse poder divino realmente ele está dentro de nós, desde que estejamos no eterno presente. Quem sou eu no meio de tudo isso? Quem sou eu jogando a rede? Qual é a minha fé? Qual é o tamanho realmente daquilo que eu acredito? Qual é realmente a fé que eu tenho no meu conteúdo, na minha abundância aqui dentro, que pode realmente transformar a vida do outro? Uma palavra, um sorriso, um olhar. Lembra, nós somos energia? Eu conto sempre nos cursos de Reiki sobre uma experiência que eu tive. E é tão interessante porque os nossos pais, os antigos, falam muito disso. Nós aqui nessa modernidade nós não falamos tanto. Mas o que que acontece, né? Quando eu me mudei lá para minha outra sala, né, que era em outro local, a dona antiga deixou um vaso de uma, eh, não sei bem dizer que tipo de folhagem que era aquela, mas era uma folhagem pontuda, assim, muito bonita, mas estava completamente caída, apodrecida, seca, e estava no cantinho do muro. Eu me mudei para esse lugar e ficou lá. E aí eu peguei aquele vaso e levei para casa. Deixei lá num canto da minha casa, eu falei, eu tenho que jogar lá em outro lugar e tal, e ficou lá. Todos os dias eu chegava e falava, meu Deus, eu preciso jogar essa planta lá do outro lado, e olhava para a planta. Adivinha o que aconteceu com a planta? A planta começou a ter um vigor, a planta começou a ficar verdinha, a planta começou a crescer, a crescer, a crescer. E eu falei, mas a mesma planta que estava naquele local é a mesma planta. Eu não aguei, eu não coloquei terra, eu não coloquei nada. Ela se sentiu vista por mim. Só de eu olhar a planta, acabou adquirindo força. Então veja que esse composto que nós somos de energia, onde tudo afeta, um olhar afeta, uma palavra afeta, um sorriso afeta, tudo afeta. Então, como que nós podemos não jogar a rede no mar e não trazer cheio de peixes? Como, se nós somos essa bênção? Então, aqui diz, né? Não é só sobre peixes, né? Não é só sobre peixes. Pode mudar, Joane, fazendo um favor. Então, aqui, nesse, nesse olhar desse versículo, eu tentei fazer com que houvesse algo sistêmico, né? E realmente, né? Os versículos, a Bíblia, ela tem muito disso, né? Trabalha muito ali de ancestralidade também. Então, aqui movimentos de pertencimento.
Pedro encontra um novo lugar no sistema maior, a missão. Então, quando ele joga lá a rede, que a rede vem cheio de peixe, né, e aí aquilo transbordando, e aí Jesus fala para ele lá que agora ele seria um pescador de homens, e ele, mas como? Né? Isso não é para mim, né? Isso não é para mim. Eu sou apenas um pescador. Então, veja bem, gente, quando a gente pega a nossa missão de alma, todos nós não somos como Pedro. A gente sabe imagine, por exemplo, peguem a história de vocês ou até mesmo a minha história. Quando que em algum momento de toda uma vivência minha, há 30 anos atrás, eu ia imaginar que eu estaria aqui nessa noite falando com vocês. Então, assim, essa espiritualidade que pontua para a gente um caminho, não é algo que é aberto do dia para a noite. É minuto a minuto, segundo a segundo, fazendo as escolhas realmente concentradas naquilo que vai alimentar o melhor de nós. E quando nós caímos, a gente tem aquela caída, mas depois a gente levanta e a gente se adequa com a nossa espiritualidade, a gente resgata a nossa fé. Então, quando ele fala ali, né, Pedro encontra um novo lugar num sistema maior, para mim tem um significado muito grande. Por quê? Porque muitas vezes a nossa missão de alma, ela vai nos levar para um outro lugar que não é um lugar com a nossa família. Eu sou um exemplo claro disso. A minha família toda, ela tem uma denominação, né, X, que não aceita as coisas que eu faço. Então, eu tive que em muito dos meus processos, vir para o meu coração, auscultar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu estou indo, o que me sustentou para mim estar aqui nessa noite. Então, a gente começa a pertencer realmente a um sistema muito maior, que é o sistema da espiritualidade, independente de crenças. Ordem e propósito. A experiência revela que é uma ordem além da lógica comum, né? Ali ele coloca coloquei um exemplo, né? Trabalhar a noite toda, né? A pesca no tempo certo, né? Dando o exemplo de Pedro. Mas quando a gente alinha isso com a nossa vida, é a mesma coisa. A experiência revela que há uma ordem, por mais que a gente não se atente, mas existe uma ordem intrínseca que vai nos direcionando para o caminho onde o nosso coração anseia. Estar com pessoas certas, no momento certo, na hora certa, pessoas que também desenvolvem o seu autoconhecimento. E a gente vai criando uma rede muito especial nessa ordem. E acaba, quando a gente desperta mesmo e começa a fazer um link, nós vamos muitas vezes ver que existe uma sincronicidade de um curso que chega, uma vivência que chega, pessoas que chegam. A gente abre as redes sociais, aquilo está conversando conosco. A gente olha para um horário, 19h19, 20h20, 11h11, o universo dizendo: você está presente. Amor em movimento, você está presente. Então, esse propósito maior é sobre isso. E a transformação de papéis, né? De pescador de peixes para alguém que atua no cuidado e liderança de pessoas ali. Então, assim, à medida que a gente vai se curando, nós vamos criando um conteúdo dentro de nós que precisa transbordar para o outro. E é interessante porque quando eu fui fazendo isso, eu estava refletindo sempre sobre a minha história. Então, eu vim num processo aí, não muito acelerado, porque foram aí 20 anos, 25 anos aí, buscando, 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 buscando. E aí até que eu consegui achar um limiar de cura,
que não é estática, isso continua até o final da vida, mas que já me habilitava me colocar a serviço de outras pessoas. Aí começaram os atendimentos. Aí comecei a elaborar essa energia dos atendimentos. Agora a gente já vai vendo que, não, agora você já está no patamar de reunir grupos, você precisa expandir para grupos. Isso, gente, são os chamados. São os chamados. Você vai sentindo que algo vai te impulsionando, algo vai te empurrando e vai se desenhando. Olha, você precisa, tem que ter. É assim. Então, assim, essa transformação de papéis são os saltos que a gente vai fazendo, à medida que a gente vai tendo coragem de fazer. Porque muitas vezes tudo isso bate na nossa porta, e se a gente não olhar por esse medo que a gente tem de ir, são os projetos que são engavetados. São coisas que a gente teria, mas está lá na gaveta, não está ainda à disposição. E por quê? Quantas pessoas poderiam ser beneficiadas? Né? Por exemplo, né, o vídeo do Fernando ali que o Fernando fez hoje, né? A hora que eu jogar isso daí lá no Instagram, a pessoa vai olhar meu Instagram. Quantos podem se identificar com a fala dele e falar: olha, isso faz sentido para mim? E linkar alguma coisa da história da própria pessoa que pode fazer sentido. E aí é interessante, porque na nossa balança da vida, isso vai sendo acrescentado sem que a gente perceba. Porque a gente não tem noção do quanto a gente é exemplo para o outro, do quanto aquilo que a gente faz, que a gente transborda, pode ser alguém que esteja lá olhando e de repente, olha, mas olha como faz sentido para mim. Então, isso é muito bom, é uma transformação muito gigante. Pode passar, Joane, por favor. Liberando o caminho, a aceitação. No meio de tudo isso que a gente fala, de missão de alma, né, nós viemos aí já algumas aulas trabalhando a questão do medo. E quando eu falo, aceito o meu caminho com coragem, honro quem veio antes, solto o que não me pertence e assumo o meu lugar na vida com o coração aberto, dou o próximo passo. Nós estamos tendo uma conversa muito séria com a nossa criança interior. Porque assim, o nosso adulto, ele está pronto para qualquer coisa, para qualquer missão, ele já vem, nós estamos num momento muito grande de colheita, porque nós já temos assim um conteúdo infinito dentro de nós, já só pela experiência que a gente viveu. Mas quando chega aqui, nós experimentamos, né, a questão do medo. O medo de se expor, o medo de falar, o medo de tentar de novo. E aí, com quem que a gente está lidando ali? Com a nossa criança. E essa criança, gente, vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar o resto da nossa vida. Cláudia, a nossa criança, ela nunca vai estar satisfeita, ela nunca vai estar quietinha, ela nunca vai estar temporariamente. Por quê? Dentro do sistema familiar, existe o consciente coletivo de clã. E a nossa criança interior, aquele bebezinho que pegou tudo do DNA do papai e da mamãe, carrega lealdades invisíveis. E por essas gerações serem tão fortes, tudo que passou muitos emaranhamentos, essa criança, ela se uniu a isso. Existe uma lealdade familiar. Então, a nossa tendência e a tendência das gerações é fazer com que se repita ciclos infinitos. Porque essa ordem que a gente fala lá na constelação familiar, essa ordem arcaica das gerações, elas não se preocupam
com os representantes. Elas se preocupam que tem que fazer ali uma compensação. E essa compensação é que vai trazer ali a malha e em algum momento cria-se um cenário e a gente repete um processo de novo. Então, se eu venho de relacionamentos que são relacionamentos desafiadores, a tendência de repetir o mesmo ciclo é de 99,9%. Se eu venho com uma tendência muito grande de quebras financeiras e tal, qual é a tendência de repetir esse ciclo de novo? 99,9%. Por quê? Porque existem ancestrais que sofreram imensamente lá atrás e que nós estamos aqui para compensar tudo isso. Cláudia, o que que pode mudar? O que que pode mudar em relação a isso para mim ir para o diferente? Autoconhecimento. A partir do momento que realmente a gente começa a confrontar aquilo que somos, as nossas sombras, aquilo que realmente a gente é nas nossas entranhas, porque eu vejo que isso é muito visceral, são os nossos instintos, é aquilo que a gente não consegue lidar, é aquilo que a gente não conta para ninguém. É aquilo que a gente olha, a gente não conta nem para o travesseiro. Esta essência é que faz com essa essência, esse instinto, né, que vem lá da ancestralidade, através do DNA, é isso que nós vamos permear durante toda a nossa vida. Porque quando se fala em criança interior, nós sempre imaginamos assim, uma criança bonitinha, uma criança. Lembra daquele conto que de vez em quando eu falo aí nas lives, um conto africano? Se a criança não foi amada pela sua tribo, quando essa criança se tornar adulto, ela vai colocar fogo na tribo para sentir o seu calor. Olha que forte. Por quê? Porque ali, por autodefesa dessa criança, ela vai criando as barreiras de proteção. Essas barreiras de proteção, elas vai sendo transformado nas máscaras que nós colocamos perante a vida. E essas máscaras faz com que a gente vai ficando muito longe da nossa essência, muito longe daquilo que a gente é. Então, gente, a criança interior nada mais é que o nosso inconsciente. E quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, o que que a gente faz? A gente dá uma abertura na nossa psique, isso vem à tona através de insights, lembranças, sonhos aparecem muito, e isso vai denunciando quem nós somos realmente. Quem nós somos realmente. Muitas vezes, se a gente pegar e mandar alguém fazer até tinha um exercício, não sei se eu vi isso num filme, que dizia o seguinte: peça para 5 pessoas escrever, mas pessoas sinceras, pessoas realmente honestas, que vocês sabem que não vão mentir. Peça para 5 pessoas dessas escrever sobre você. O que que elas acham de você? E aí? O que que pode vir dessas cartas? Porque nós temos uma distorção daquilo que a gente é. Então, quando a gente vem aqui fora, né, de todo um contexto, a gente é uma pessoa. Quem realmente nos conhece é quem convive com a gente, muitas vezes. Porque é o momento que a gente está triste, que a gente está com raiva, que a gente explode, que a gente aquilo é a gente. Né? Então, aqueles que estão em torno realmente nos conhecem. O restante a gente realmente ainda, né, é muito necessário e sempre vai ser o uso das máscaras, tudo isso acontece, sempre vai acontecer, mas o que que o autoconhecimento faz? Que a gente tente alcançar o mínimo de autenticidade sempre, em todos os ciclos que a gente viver, para a gente não ficar tão dissonante uma coisa da outra. Porque se eu sou muito diferente
daquilo que eu sou na essência em vários ciclos, eu me perco de mim mesmo. Eu não sei quem eu sou. E isso me traz dor, porque na hora de eu exercer a minha missão de alma, eu não vou saber o que que realmente eu sou e qual realmente é a minha missão de alma se eu não sei quem eu sou. Então, isso é bem importante, né, da gente se auscultar, digamos assim. Então, aceito o meu caminho com coragem, honro quem veio antes, solto o que não me pertence e assumo o meu lugar na vida. Com o coração aberto, dou o próximo passo. Joane, vamos lá? Pode. Aqui nós teremos uma parábola para vocês fazerem aí uma conexão. E vamos ver aí o que que vem. Quando eu estava construindo essa aula, uma coisa que me veio bastante também é que a maioria de nós tivemos, né, mesmo de uma forma inconsciente, às vezes, eh, tivemos uma espécie de sofrimento muito grande. Até porque o próprio nascimento, ele já é o sofrimento da existência, né? Todos nós nos sentimos jogados no mundo, abandonados, rejeitados, porque não tem como ser diferente. A gente está criando essa coisa do amor, de ficar com o bebezinho agora. Então, a nossa parte da criança, essa parte lúdica, do encantamento, nós estamos aprendendo agora. O encantamento pelas coisas, o rir suavemente, o rir com leveza, realmente deixar que essa criança se expanda, né? Correndo em cima de uma grama ou dentro de uma água, no mar, na piscina, porque nós fomos realmente constrangidos a muitas coisas. E essa nossa parte lúdica, muitas vezes, ela foi totalmente fragmentada. Então, muitos de nós temos dificuldades com essa parte imaginativa, temos dificuldade de criar imagens, e isso tem muito a ver com a nossa história. Então, vamos lá. Vamos à parábola do rio, para a gente ver aí o que que acontece. O rio, né, ele tem uma representação muito grande também com a questão ancestral, com a questão sistêmica, porque o rio, ele representa um movimento natural, né, o respeito ao curso das origens e a necessidade de seguir adiante. Então, conta-se assim: havia um rio que nascia alto nas montanhas, em uma fonte antiga. Ele descia pelas pedras com alegria, alimentando as raízes das árvores, trazendo vida por onde passava. Mas, em certo ponto, o rio começou a hesitar. À sua frente, o caminho se abria para o desconhecido. E ele via novos campos, novos vilarejos, florestas distantes. E o rio se perguntava a respeito de um sentimento que ele nunca tinha sentido antes. Mas no fundo, ele sentia culpa. Porque com o movimento natural, cada vez mais ele estava longe da nascente. E ele se perguntava o seguinte: e se eu esquecer da onde eu vim? E se eu seguir adiante? E se esse seguir adiante for uma traição ao que me deu origem? E a partir disso,
ele começou a sentir medo. Ele começou a sentir medo. E ele percebeu que ele começou a parar. E realmente o rio parou. Ele represou a si mesmo. E com o tempo, as águas deixaram de correr. E com o tempo, o rio ficou denso. Foi ficando pesado. As margens secaram. E ele percebeu que a vida ao redor foi se calando. Um pássaro que por ali voava todos os dias pousou em uma pedra e perguntou: Por que você parou? E o rio respondeu: Então, eu não quero abandonar minha nascente. Eu quero honrar de onde eu vim. E aí o pássaro, refletindo, disse com sabedoria: Mas honrar a nascente não é voltar para ela. Muito pelo contrário, é deixar que ela siga viva em você, enquanto você flui. E tem mais uma coisa: a nascente não te criou para parar, mas para levar a vida adiante. O rio silenciou, refletiu, viu que tinha sentido. E ele refletia: mas como pode? Como eu posso trazer isso, que isso viva realmente comigo? Mas foi soltando o peso enquanto refletia. Quando ele soltou o peso, a represa rompeu. E quando rompeu, voltou a cor. Aquela água corrente voltou novamente para o movimento, para a mudança, para a limpeza. E quanto mais fluía, mais a fonte era lembrada por ele, porque existia muita gratidão. Então ele foi entendendo que a melhor forma de honrar a origem era realmente deixar a vida seguir o seu curso natural, o seu curso para algo muito maior. E assim, ele sentiu-se muito grato. Enquanto novas paisagens chegavam, novos pássaros, novos vilarejos, terras distantes, não existia mais medo. Muito pelo contrário. Existia uma força naquela correnteza, e cada vez que essa força se fazia presente, ele lembrava de onde ele tinha vindo. Ele lembrava da nascente. E assim, ele cumpriu o seu papel dentro do ciclo da vida. Então, fez sentido? Fez sentido com a história de vocês? Pode passar para o próximo, Joane, para ver se a gente identifica algumas coisas aí. Olha aí as reflexões que surgiram com esse conto aí.
Algumas perguntas para nós fazermos aí a nós mesmos na noite de hoje. Em que parte da sua vida você sente que represou o seu próprio fluxo? O que na sua história você teme trair ao seguir em frente? O que seria para você fluir com respeito à sua origem? Qual seria hoje o seu próximo movimento no fluxo da vida? Então, a história de hoje, ela trouxe algo muito interessante no viés sistêmico, né? Porque falou de pertencimento. E inconscientemente, pertencimento, a nossa dor de não pertencer é aquela que nos traz a lealdade invisível, é aquela que nos traz a lealdade familiar. Porque quando eu sinto dor de ter que me afastar e de ter que romper entre aspas, né, esse pertencimento para fazer o diferente, eu não vou ser acolhida pelos meus, porque eu vou ser diferente. E muitas vezes isso traz uma dor infinita ao nosso ser. E inconscientemente, muitas vezes nós dizemos a nós mesmos: eu não vou prosperar, porque se eu prosperar, como que eu vou pertencer? E se eu tiver um relacionamento saudável? Como vai ser? Na minha família ninguém tem essa referência de um relacionamento realmente saudável, de uma conexão íntima, relacional, cheia de frutos, cheia de respeito, de amor. Então, o que tem vindo com essas aulas, a cada quinta-feira que a gente desabrocha aqui, é só uma coisa. Nós estamos montando, nós estamos sendo a referência para os que estão vindo por aí. Então, o que nós estamos tentando fazer, os nossos ancestrais tentaram a maneira deles, os nossos pais tentaram a maneira deles. Mas é só nessa era, nesse momento, é que realmente a gente está conseguindo desabrochar para realmente ser quem nós queremos ser. E entender que esse pertencimento, ele está em nós, nas nossas células. E que esse pai e essa mãe, o quanto nós honramos, independente do que foi, essa honra está nas nossas células. E que quando nós vamos para o nosso lugar, humildemente no nosso lugar, eles nos abençoam para a gente prosperar, seguir a nossa missão da maneira como nós queremos. Desde que eu não recuse o que foi antes. Porque toda vez que eu recuso aquilo que veio antes, eu me torno maior. E aí eu vou lá atrás. E eu me sinto maior. Maior que os meus pais, maior que os meus ancestrais. E aí eu volto para a geração passada. E o que que acontece? Eu estou ligada ao passado. Quem está no passado não pode estar no presente em presença. E eu vivo de passado. Então, quando eu estou o tempo todo no passado, eu não estou olhando a vida. Eu olho inconscientemente para a morte. Porque quando a gente conecta realmente a vida, existe um entusiasmo em viver. Realmente nós nos conectamos muito em sermos felizes.
em sermos alegres, em sermos prósperos, em trabalharmos com amor, em colocar o nosso conteúdo para fora, porque eu sei que esse conteúdo, essas informações, elas vão beneficiar alguém. Então a gente coloca o nosso medinho de lado, vamos ali, né? Porque o medo vai estar ali, né? Quantas vezes na hora de eu fazer uma live, de eu fazer uma explicação, ou de qualquer outra coisa, né? É aquele sentimentozinho que está ali sempre. É o estômago lá no fundo, a boca seca muitas vezes, mas é aquilo que nos acompanha. E à medida que a gente vai se trabalhando, vai fazendo, vai se auscultando, a gente vai dominando isso e a gente vai para desafios cada vez maiores, para desafios cada vez maiores. Então, a título de curiosidade, né, como é que essas coisas chegam a gente, né? A gente tem essa proposta agora, do dia 4 de outubro, que vai ser do jardim, né, presencial, para quem está aqui, né, em São José dos Pinhais. 12 horas de práticas terapêuticas. Então, quando veio esse projeto, e eu demorei, né, um ano e meio para poder falar, nossa, isso é, vou ter que dar conta, isso chegou, a coisa vai acontecer, vamos dar o primeiro passo. Mas assim, se eu não pegar a minha espiritualidade, se eu realmente não conectar com o meu centro, com o servir, vocês acham realmente que eu conseguiria? Então, por isso que eu acredito que, independente de crença, porque não, crença é rótulo, não é disso que a gente fala, mas a gente fala de uma espiritualidade aonde eu posso permear por onde eu quiser. Mas esse centro, esse reino do céu, esse sagrado, ele tem que estar o tempo todo dentro de nós. Então, aqui eu trago também uma reflexão interessante, porque em vários momentos da nossa vida, nós tivemos que nos ligar a uma palavra, a uma frase, a um versículo, a algo que transformou a nossa vida. E eu acredito que vocês poderiam fazer uma reflexão sobre isso. Qual é a palavra que vocês vêm carregando no coração de vocês para poder ter chegado aqui? Qual é a frase? Qual é a palavra de impacto? O que está no coração de vocês que faz vocês estarem aqui nessa noite de quinta-feira? O que vem? O que ainda permanece? O que vocês estão jogando a rede lá no mar e essa perseverança? Eu pensei hoje nisso e me veio perseverança. Porque todos nós nos ligamos a algo muito íntimo e espiritual para continuar no processo da vida. Porque quem chegou até aqui tem muita história para contar. E quantas curas já foram feitas? E quantas outras curas ainda terão que fazer? Então, nós somos cerceados por essa espiritualidade que diz o tempo todo para nós: você é capaz, vai com medo mesmo. E quando a gente abre alguma palavra, aquela palavra é para nós. Quantas vezes a gente já teve experiências assim? Inúmeras. Há 25 anos atrás, numa noite escura, muito escura da minha alma, eu ajoelhada do lado da minha cama, eu me perguntava, né, conversando com Deus, meu Deus, o que eu faço para mudar? Sombras gigantescas. Eu não quero ser assim, eu não quero sentir o que eu estou sentindo. O que eu faço para mudar?
E chorando, e choro, choro, choro. E eu tinha uma Bíbliazinha bem pequenininha, assim, com o Novo Testamento. E aí, nesse instante, eu pego e abro a Bíblia e vem. Nunca vou me esquecer. Romanos 8. Dentro do Romanos 8, dizia o seguinte, que não existiria nada e nem ninguém que me separaria do amor do Cristo. Que não importava a sombra que eu estava carregando, porque Ele estava ali comigo. Então, assim, eu pergunto para vocês, quantas noites e tempestades todos nós aqui já passamos? Quanta força que nós temos dentro de uma resignação ativa para ter chegado até aqui? O quanto essa espiritualidade já conversou com cada um de nós, no nosso íntimo. Então, quando vocês chegam aqui com tanto conteúdo para transbordar, com tanto conteúdo, olha tudo que já passaram. Não pode existir nenhuma dificuldade. Vocês já podem atirar a rede no mar, porque a rede ela tá cheia, ela já está cheia de peixe. Aquilo que vocês mais desejam no coração já está concretizado. O que falta para vocês acreditarem nisso? Já está concretizado. A colheita de vocês já estão prontas, os frutos já estão maduros no pé. Por que vocês não estão enxergando ainda? O que falta? Joane, temos mais um. E agora vamos para a meditação, né? A gente vai fazer uma meditação e depois, né, abrimos um pouquinho aí para a gente conversar, porque eu acredito que hoje nós tivemos muito mais perguntas do que respostas. E vamos alçar um pouquinho mais dentro de nós para a gente ver qual é o rio aí que está correndo dentro das nossas entranhas. Então, eu gostaria muito que vocês ficassem de uma maneira bem confortável, né? Para a gente poder fazer isso com bastante propriedade, respirando bem fundo, estejam bem confortáveis, sempre com coluninha reta. E a gente vai fazer uma jornada agora. Então, estejam bem confortáveis, vejam, vão soltando, né, o corpo. Respirando novamente bem fundo. Soltando os ombros, que é onde a gente carrega todo o peso do mundo. Vão inspirando lentamente pelo nariz, expirando pela boca. A gente vai sentindo o ar entrando, o ar saindo. Sinta o apoio onde está uma cadeira. Soltem realmente o corpo. Deixa cair as mãos, os braços. Solta tudo. Agora não é o momento de segurar mais nada. É o momento de soltar. Pode descansar, confiar.
Agora nós vamos imaginar que debaixo dos nossos pés há raízes. E essas raízes crescem. Descendo pela terra. Assim como as árvores, nós vamos deixando essas raízes crescerem. E vamos imaginar que o planeta tem um coração. E que essas raízes, elas chegam ao coração do nosso planeta. Respire nesse enraizamento. Respire profundamente. Você pertence. Você está no lugar certo. E de repente, atrás de você, quem sabe você pode imaginar uma grande linha do tempo. E nessa linha, seus pais, seus avós, bisavós, todos os que vieram antes, conhecidos ou não, presentes ou ausentes, vivos ou não. Observe-os em silêncio. Sinta a força que vem deles. Você é o fruto de muitos destinos. Nós carregamos em nós cada pedacinho dessa história. É um pedacinho de cada um em nós. Com o coração tranquilo, quem sabe nós podemos dizer: eu vejo vocês. Eu honro tudo que viveram. Eu sou grato, grata pela vida que chegou até mim. Permaneça um instante em silêncio, nesse campo de pertencimento. Vai sentindo o que acontece no seu corpo. Se tiver tenso, solte um pouquinho mais. Se houver uma emoção, permita que flua. Você está sendo acolhido.
acolhida. Agora, vamos observar se existe algo a mais. Se existe um peso, uma repetição, um fardo invisível. Às vezes, por amor ou lealdade, nós sobrecarregamos. Mas hoje foi o dia escolhido. Você pode soltar com respeito, com amor, com leveza. Se for possível, visualize esse peso saindo de você. Talvez como uma névoa, uma sensação, uma imagem. Deixe ir. Deixe ir. E com muita suavidade, quem sabe, você pode dizer: os grandes destinos pertencem aos grandes. E eu honro a grandeza de todos. Os pequenos destinos ficam com os pequenos. E eu sou pequeno. Eu sou pequena. O que é meu, agora eu posso assumir. Respirando bem profundamente. Observe se essa respiração está mais leve. Você está sendo abençoado por toda a sua ancestralidade. Você está livre. Está livre para ser quem é. Porque agora você pode de fato ocupar apenas o seu lugar. Agora sim. Volte seu olhar para frente. À sua frente, um caminho se abre. Um caminho claro, luminoso, vivo. Esse é o seu caminho. A trilha da sua alma. Seu propósito mais profundo. Sinta o chamado suave para segui-lo. Sem pressa, sem cobrança, apenas com presença. E sentindo o seu coração pulsar no mesmo pulso do planeta, do universo.
Criador. Diga internamente: eu me autorizo a viver minha missão de alma com amor, com equilíbrio e com presença. Com tudo que recebi, sigo o meu caminho. Permaneça nesse espaço por alguns instantes. Sinta a leveza de simplesmente existir. Sinta a alegria das suas células. Sinta o espaço que se abriu dentro de você. Agora traga sua atenção de volta à respiração. Sinta o ar entrando, saindo. Nesse momento, as raízes também vão retornando em forma de uma energia, uma luz do planeta que revigora, se adentrando ao solo dos pés, trazendo o equilíbrio da força universal juntamente ao coração. Ao mesmo instante que uma luz do alto também chega e também se direciona ao coração, o portal dos sentimentos. E é nesse momento que, quem sabe, nós possamos agradecer. A gratidão pela vida. Quem sabe, nesse momento, nós possamos lançar a rede ao mar e puxar novamente. E vir uma imensidão de peixes. Esse é o momento que a espiritualidade diz que nunca estivemos sozinhos, que os frutos estão maduros, prontos para colher. E assim, respirando profundamente, nós vamos escolhendo uma palavra para esse momento. Uma palavra que nos acompanhará, mesmo em dias cinzas, tempestuosos. Quando a gente olhar para essa palavra, a gente possa auscultar a força de um momento, a força de uma existência, a força de uma mudança de destino.
respirando bem profundamente, sentindo abençoados. Vamos retornando, nos mexendo, mexendo os pezinhos, as pernas, os quadris. Aos pouquinhos, retornando. É muito bom estar no lugar onde a paz habita, né? Não dá vontade de voltar, né? Não dá vontade de voltar. Que delícia, que lugar. Todos estão bem. Adi, quer falar um pouquinho? Mergulhada ainda dentro do sentimento, dentro da palavra. Eu acho que quando a gente consegue ser transportada para esses lugares, para esses momentos onde a gente pisa no desconhecido, mas ao mesmo tempo você sabe onde realmente você está, né? Eu acho que uma das coisas que muito traz a força para poder estar onde eu estou, né, foi o sentimento que eu tive, foi a emoção que me veio hoje. A palavra para descrever isso é amor, né? Amor em estar aqui, estar em presença, amor por fazer o que eu faço e por entregar isso em cada coisa que eu entrego, né? Independente se seja na minha fotografia, independente se seja na minha profissão como psicóloga, se seja como terapeuta holística, eu acho que tudo que eu faço na minha vida eu faço com essa entrega do amor, né? Quando a gente consegue entender e compreender que esse amor não vai vir de fora, a gente começa a se olhar com outros olhos, que é o amor próprio. Perfeito, Gratidão pela perfeito. meditação de hoje. Um pouco emocionada hoje. A Joane ficou cuidando ali. Veio alguma palavra, Joane, para você? Misericórdia. Veio muita coisa. Eu vou e volto, mas quando foi finalizar, comecei a me dar choque. Comecei a me eletrizar todo. E me veio que eu sou a força. Eu não tenho, eu sou. Veio isso para mim, bem forte. Quem mais quer falar sobre a palavra que veio? Quem veio? Pri, veio algo para você? Uma palavra, um insight? Veio, nossa, eu fui longe. Foi longe também, é? E veio superação. Uau, Superação, assim, ela abriu de motivação que ficou reverberando durante muito tempo, só que aí ela ganhou uma força e a palavra superação, ela finalizou para mim, assim, como uma forma de do porquê eu estou, tipo, aqui hoje, do porquê eu estou com vocês, do porquê, né, eu ainda insisto em jogar a rede. Acho que é perfeito. isso. Uau. Fernando, veio alguma palavra para você? Eu fico um pouco envergonhado, não estou acostumado com isso, então perdoem se eu me embananar um pouco. Mas a palavra que veio para mim é igual a da Delis. Para mim veio muito forte a palavra amor, Amor. porque eu acho que dessa palavra que derivam todas as coisas
que podem verdadeiramente curar a gente de feridas e mágoas que a gente carrega e nos dá realmente uma leveza para que a gente consiga encontrar um sentido em tudo isso. Encontrar um sentido na vida, encontrar um sentido no propósito, é onde a gente consegue verdadeiramente descansar que realmente as coisas se alinham se elas têm amor. Elas conseguem se encaixar, né? Então, eu acho Perfe- que isso que É tocou no meu isso. coração, assim. Perfeito, perfeito. Noêmia, Não destravou o áudio. Foi? foi. Uhum. Boa noite. Boa Eu noite, querida. senti um enraizamento assim, bem intenso. Senti de fato as minhas pernas muito pesadas em direção ao centro da terra. Em alguns momentos até tentei levantar os pés, não foi possível. Estava realmente grudado no chão. E a palavra que me veio assim com bastante clareza foi saber. Somos o saber milenar de muitas existências, né? Sabem que eu tive essa experiência muito interessante, né? Você falou pra gente que tem a questão da adoção, né? Sempre vem algo a mais, né? E na minha experiência com o chá da ayahuasca, eu teve um dos momentos lá que houve esse encontro, né? E a voz da consciência, né? Que é a força, né? Vinha muito para mim assim, Cláudia, você não sabe quem é você. Você é filha dessa terra, né? E aí, pisando na grama, eu preciso de uma grama, Você é filha dessa terra. E hoje, né, essa meditação leva a raiz ao centro da terra. Daí eu falei, olha só que interessante. Obrigada, Noêmia Marina. Conseguiu sentir um pouquinho? Conseguiu. Sim, a palavra que veio para mim foi igual a da Denise, do Fernando. Veio amor, tá até anotado aqui. Na verdade, ela já começou na hora da meditação. Quando você falou a linha do tempo, a minha linha se transformou num grande coração. E foi muito interessante porque o meu nariz começou a descer água enquanto eu meditava e eu não sabia se eu, porque eu não estou gripada e eu Ah, fui tomada respira muito por bem. essa emoção, assim, do amor. Enfim, vou fazer um pouco das palavras da Adi, acredito muito também que tudo que eu faço vem com amor. Vou Eu fazer um sou pouquinho das amor. palavras do Fernando, que eu acredito que o amor é a base de tudo. E, enfim, e é Perfeito. isso, eu acho que é o amor mesmo, é esse momento de encontrar esse amor também, né? Em tudo que a gente faz, né? Eu Como a sou o Ada também amor. colocou, o amor dentro de nós, esse amor que Isso, flui, que vem como a isso. água, e ao final eu ainda escutei uma frase, tá, né? Você Hum, soltou a última amarra, né? A água tá vindo, deixa fluir o amor, deixa vir, deixa, porque ele vem, hum, só vai. Foi Perfeito, isso, foi lindo. perfeito, perfeito. Obrigada, gratidão. Imagina. Adri, quer trazer alguma palavra? Veio alguma coisa? É, hoje muitas emoções, para variar um pouco, né? Fica mais Veio para sensível. mim, uma frase, na verdade. Primeiro veio ressignificar e eu vi uma fênix. E Uhum, você sabe um pouquinho da minha história também, uhum, parecida com a uhum. sua, né? Sim, Aí veio dor. Eu senti muita dor quando eu vi os meus ancestrais, né? Por não saber quem são exatamente, né? Falta aquele elo de conexão. ligação, né? Uhum. E depois veio o amor. Aí veio a Ah, junção da palavra ressignificar a dor com amor, né? olha, Então veio muito isso e veio a imagem da Fênix. Veio muito perfeito, clara a imagem da Fênix, assim, então perfeito.
perfeito, E ótimo, gratidão. imagina. 5 minutinhos. Dona Raimunda, veio alguma coisa para a senhora, dona Raimunda? Para mim foi assim, tranquilidade. Eu estou bem melhor do que quando começou a aula hoje. Ai, que bom, que bom. Nem todos os dias são flores, como se diz, né? A gente tem que resgatar uma força interior muito grande para encarar os nossos dias. Mas o dia que começou vai terminar hoje de uma maneira muito melhor, né, dona Raimunda? Ah, sim, com certeza. E bem mais estudo, né? Mais Aham, sabedoria. isso, isso. Gratidão, dona Raimunda, pela presença da Eu que senhora. agradeço. Eu acredito que quem não falou, a Eliana, tá por aí ainda? Eliana? Ah, sim, bem emocionada. Tem. 5 minutinhos temos. Me diga só uma coisa: qual palavra que veio? Abre teu áudio, tá fechado. Amor também? Tá fechado. Abre, abre. Abriu. Amor. Amor, olha, vocês transbordaram. Que lindo. Vocês transbordaram. Porque agora não é mais buscar algo, né? Eu sou, né? É o nome de Deus, né? Eu sou. Eu sou o amor. Eu sou a superação. Para mim veio perseverança. Eu sou a perseverança. Então, assim, as redes estão transbordando. Porque onde há amor, há bênção, né? Respira bem fundo, vai tomando a sua aguinha, tá? Para ir saindo dessa emoção. Mas que bom, porque é cura, né? Sempre é cura. Sempre é cura. Gente, sem palavras por essa construção. Assim, a composição que vocês têm feito, a abertura do coração de vocês para tudo isso, vocês têm comprovado que realmente, talvez eu seja realmente muito mais do que eu acho que eu sou. Porque a gente tem que estar o tempo todo se colocando num lugar aonde realmente eu me coloco o tempo todo, né? Porque eu não sou professora, eu não sou mestra, eu sou só uma viajante na Terra, tentando aprender, tentando trazer as conexões, tentando fazer as minhas próprias curas. E aí, quando eu vejo vocês e eu vejo assim o quanto que o nosso coração fala na mesma linguagem, gente, isso aqui é um reencontro de alma, não é nada além disso, um grande reencontro. E, e eu passo a quinta-feira agora o dia inteiro assim, mexida, emocionada, porque sabe o que, que fica muito, não é o que parece, é o que é. É como se eu permeasse, a minha energia permeasse pela energia de vocês. E eu fico o tempo todo tendo essa maresia, essa energia que vai se compondo e que vai transformando o meu dia e que vai transformando. Eu entro em conexão com vocês já a hora que eu acordo. E eu nunca sei o que vai ser. E aí, na construção da aula, vocês vêm ao meu pensamento o tempo todo, o tempo todo. Então, gratidão. A palavra é gratidão. Gratidão. Tenha uma excelente noite. Foi um dia lindo, de grandes transformações. A noite fechando com chave de ouro. E temos muito que agradecer. No mundo, né, tão caótico que está, a gente conseguir transbordar amor e alimentar essa rede de bolsões que eu falei para a paz mundial, para a paz no planeta, realmente tem muito peixe na nossa rede. Está transbordando. Fiquem bem, o grupo é de vocês. Quiserem pôr alguma coisa lá, fiquem à vontade. E na próxima quinta a gente está aqui de novo.
e vamos construir mais algo aí que vai limpar um pouquinho mais, restaurar um pouquinho mais. E a gente vai fazer aquilo que eu falei lá na primeira aula, né? Que é juntar essa taça, essa tigela com fios, né? Aonde foi quebrado, passar os fios de ouro e fazer essa composição linda, que é a nossa existência. Então, gratidão, fiquem em paz. Namastê. Tamo junto na jornada. Tamo junto na jornada. Beijo. Tchau, Gratidão. gente. Até mais. Bom descanso. Descanso para todos. Até mais.